Que a graça Amém. do Senhor Jesus seja com todos em seu santo nome, que ele seja louvado e glorificado sempre e por toda a eternidade. Dando continuidade ainda ao estudo sobre as lições no livro de Juízes, capítulo 16, para nossa preparação para a grande crise que se aproxima, que se intensifica, aliás. O texto de Juízes 16, verso 1, Sansão vai a Gaza. Sansão vai a Gaza e ali ele vê uma prostituta. Sansão aqui, nesse protótipo de remanescente, ele está aqui apresentando aqueles agora que se envolverão, que cairão sobre os enganos da prostituta, da Jezabel, lá de Apocalipse, capítulo 17 e 18. E Sansão coabita com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, toda a noite e o esperaram, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos ele até o raiar do dia, então nós vamos matá-lo, nós vamos acabar com ele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou. Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou. Nós falamos no nosso último encontro sobre esse assunto, que o Espírito de Deus, com certeza, aqui acordou Sansão, trabalhou com ele e fez com que Sansão despertasse aqui. E pegou ambas as folhas, os portões ali da cidade, e colocou sobre as costas, sobre os ombros, e levou para cima até o cume do monte que olha para Hermon. Como nós vimos, irmãos, algo em torno de mais de 60 quilômetros. 60 quilômetros, mais de 60 quilômetros, com essa porta gigantesca aqui, de várias toneladas, levando sobre as costas. Bem, Sansão com os portões aqui nas costas, ele carrega por mais de 60 quilômetros, vai até o topo da colina e deixa lá. E aqui não é coisa pouca isso aqui, é uma coisa grandiosa. Sansão aqui, como representando esse remanescente fiel dos últimos dias, ele representa a última mensagem de misericórdia ao mundo. Essa mensagem ela não pode ser prisioneira, ela não pode ser feita refém. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 14, a última mensagem de Deus de misericórdia. Apesar da fraqueza espiritual do povo de Deus dos últimos dias, apesar da fraqueza espiritual dos mensageiros, daqueles que proclamarão essa mensagem, a mensagem, ela é forte, ela é inabalável. Ela é uma rocha que está em meio a essa grande escuridão que está cada vez mais se intensificando sobre a terra. Bem, Sansão agora estava, como nós sabemos, preparado para libertar a igreja, o seu povo da época dos inimigos. E esse evento aqui dos portões de Gaza era para mostrar a eles que a libertação estava próxima, mesmo Sansão não sendo digno de ser esse portador dessa mensagem. Só que, mais uma vez, embora tudo isso acontecesse, não haviam pessoas que estavam dispostas a participar desse movimento de libertação levantado por Deus ao lado de Sansão. Eles não percebiam isso, eles não entendiam isso, eles se tornaram complacentes. Essas pessoas ali que estavam ao redor de Sansão, do seu próprio povo, na verdade, eles eram insensíveis aos caminhos de Deus. Eles estavam, como nós já vimos, confortáveis, vivendo em opressão. E não apenas confortáveis, eles estavam gostando de viver em meio ao pecado da acomodação. Eles pagavam o seu tributo fielmente e eles não queriam que as coisas mudassem, eles não queriam fazer revolução alguma. Isso é uma coisa que não está no roteiro, é muito bom permanecer, na maioria das vezes, do jeito que está. Hoje o povo de Deus também, ele costuma ser assim. Eles estão, na grande maioria, aqueles que se dizem povo de Deus, as igrejas em si, que invocam, que dizem que são igrejas de Deus, povo de Deus, na grande maioria, eles se encontram confortáveis, uma situação confortável. Só que as pessoas não percebem que o inimigo tem muita influência. E a pessoa acaba se entregando para o orgulho e acaba vivendo no egoísmo. Ele paga o tributo para o inimigo e vive numa tal de autoindulgência.
As pessoas reconhecem, né, que existe esse poder, mas não percebem que eles próprios têm à disposição a poderosa mensagem da libertação em Cristo Jesus. Essa mensagem de libertação é que pode arrancar os portões de Gaza da sua vida. Não é a sua inteligência, não é o seu intelecto, não é o seu entendimento. Existem portões de Gaza na sua vida? Claro que existem. Mas somente a mensagem dos céus, a verdadeira mensagem de salvação. Deus destinou essa mensagem para que fosse poderosa o suficiente para arrancar os portões de Gaza e lhe dar a vitória sobre qualquer coisa. Mas aquela pessoa e os grupos religiosos hoje que vivem numa complacência, numa servidão ao sistema religioso, aos enganos, como naquela época também os israelitas se distanciaram de Sansão, daquela mensagem de libertação. Eles não entendiam que ali havia uma mensagem de libertação. E hoje também, a grande maioria da igreja em si, daqueles que se dizem cristãos em si, eles nem sequer sabem que existe uma mensagem poderosa em Apocalipse, capítulo 14, e que é esta a grande mensagem determinada por Deus para que seja proclamada nos últimos dias. As pessoas não querem perturbar o sistema de coisas que eles estão vivendo. Eles não querem entrar numa luta, vamos dizer assim, contra o próprio sistema que a pessoa viveu, que a pessoa aprendeu, que a pessoa se desenvolveu. Mas é exatamente o que Deus está fazendo aqui com Sansão. Deus está usando Sansão num esforço para que haja libertação. E a própria experiência de Sansão aqui está sendo um teste daquilo que pode acontecer com alguém quando ele permite ou se coloca no caminho para que Deus possa libertá-lo primeiro e depois ele ser um libertador. Então, o que precisa ficar claro para nós é que a própria existência dessas mensagens, eu posso estar falando aqui e a gente, né, quem sabe alguns aqui pensar, que mensagem é essa? São as mensagens do capítulo 14 do livro do Apocalipse. A própria existência dessas mensagens é uma repreensão a muitos que se dizem do povo de Deus. Porque as pessoas, na grande maioria das vezes, que se dizem cristãos, do povo de Deus, eles não querem entender essas mensagens. Eles não querem experimentar essa mensagem, porque isso vai exigir uma obediência que dentro do sistema religioso formal foi dito que não é necessária. E isso vai impedir as pessoas, né, de justificar essa indulgência que tem. Isso é algo complicado. As 3 mensagens de Apocalipse 14, elas são projetadas para perturbar esse inimigo, porque é uma mensagem de libertação de Deus para o seu povo, para tirar o seu povo de uma complacência. Esse evento aqui, com os portões de Gaza, ele também vai revelar que é isso que Cristo fará, o que Cristo fará com Satanás. Eles cairão sob seu poder, eles não terão poder sequer para se aproximar, porque esse poder da mensagem é suficiente para quebrar, para destroçar, para tirar da frente qualquer obstáculo, qualquer portão, por mais que pese várias e várias toneladas. Agora, se nós pudéssemos fazer uma pergunta aqui, bem simples, com certeza todos nós diríamos a mesma resposta. Se eu perguntasse, alguém aqui quer viver pagando um tributo da sua vida, da sua liberdade a Satanás? Ninguém quer, com certeza. Mas se eu perguntasse, você está confortável com a religiosidade que você aprendeu na sua vida? Você é complacente? São perguntas importantes. Deus quer, irmãos, livrar a todos, mas Deus faz isso através dos seus mecanismos, do meio que Deus designou. Ele livra do pecado, ele oferece o seu poder para que esse livramento seja através da sua mensagem. E essa mensagem é a mensagem para os últimos dias, não é outra mensagem, é a mensagem para os últimos dias da história desse mundo. Os portões de Gaza, eles representam a fortaleza de Satanás, porque esse portão aqui, ele é projetado hoje para manter o povo de Deus presos sob o controle do inimigo. Enquanto o povo de Deus estiver ali em aliança, deitado com a grande prostituta ou qualquer das suas filhas, eles vão estar dentro dos portões de Gaza. Eles estão deitados ali nos portões de Gaza com a prostituta. E isso é um impedimento para que as últimas mensagens de Deus elas possam realmente, né, serem levantadas. O inimigo está seduzindo hoje as pessoas, o povo de Deus, e isso faz com que o poder do Espírito de Deus seja, de certa forma, restringido. O problema pessoal aqui de Sansão, o problema que Sansão tinha,
que era esse problema aqui da luxúria, foi o que leva Sansão a cair no próprio fim dele. E isso aqui vai nos mostrar alguma coisa interessante, vai nos mostrar que no fim dos tempos também, o inimigo estará atormentando o povo de Deus para que ele possa cair em tentações. E que tentações são essas? São laços com a grande prostituta espiritual. A grande prostituta espiritual dos últimos dias. Então, o que é que acontece com Sansão, fazendo uma análise de Sansão? Sansão tem força, e não é dele, é do espírito, mas Sansão não tem sabedoria. E é por causa dessa luxúria que a sabedoria não tem espaço. Então, muitas vezes as pessoas, elas podem ter um conhecimento formal equivalente aqui à força dentro do sistema religioso, mas não tem a sabedoria. Então, Salomão, ele fala sobre isso, né? Ele parece que está se referindo a essa mulher aqui, está se referindo a Sansão, aliás. Quando ele diz lá em Provérbios 7:26, que aquela mulher lá estranha de Provérbios 7:26, ela derrubou muitos fortes foram derrubados, foram mortos por ela. Está se referindo a essa mulher aqui. Também em Provérbios 6, verso 26, ele diz que a adúltera, ela vai caçar a vida preciosa. E o que é essa vida preciosa? É a vida dos mensageiros de Deus. Então agora, nos últimos dias, mais do que nunca até, alguns irão em busca da mulher prostituta em Gaza. E mesmo aqueles que não forem lá, a mulher prostituta em Gaza, ela vai estar preparada com portões para prendê-los onde quer que eles estejam. Em Juízes 16, verso 4, agora a situação de Sansão começa a aprofundar, porque diz que depois ele continua, mesmo tendo sido liberto por um poder extraordinário de Deus, ele continua na sua sanha, nas suas façanhas aqui. Ele não tem discernimento espiritual mais. E agora ele se afeiçoa a essa mulher chamada Dalila. Essa é a mulher que derrubaria Sansão. A mulher que destruiria o homem forte, Sansão. A quem foi dada uma posição de grande responsabilidade, uma posição de honra, uma posição de utilidade. Essa é a mulher que iria impedir Sansão de realizar o seu trabalho, exceto no último esforço da sua vida. Quanto Sansão poderia ter feito, irmãos? Se ele tivesse continuado fiel, a pureza dele teria se fortalecido cada vez mais com sabedoria. A mesma coisa também hoje se aplica para aqueles que dizem que são povo de Deus, para aqueles que clamam, né, o nome de Deus. Eles não têm o Espírito Santo nesse poder aqui da última chuva, da chuva serôdia, ainda. Porque muitos, se não a grande maioria deles, eles estão comprometidos. E esse comprometimento, porque falta sabedoria, eles nem percebem que estão comprometidos. Eles estão seduzidos pelas mulheres estranhas. As mulheres estranhas. E aí o poder deles tem sido limitado por causa disso. A vontade de Deus é que todos estivessem na plenitude do poder do Espírito de Deus. Então, mas o chamado, né, não é o que vai fazer essa diferença, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, Dalila, ela é um símbolo aqui dessas igrejas caídas hoje, das filhas de Babilônia. Atrás de Dalila existe outro poder, não é verdade? Atrás de Dalila, Dalila é um joguete. Porque atrás de Dalila estão os filisteus. Existe um poder pagão por trás de Dalila. Dalila é a mulher sedutora. Os filisteus perceberam muito bem que indo no mano a mano, vamos dizer assim, com Sansão, eles não teriam a mínima chance. Então, aqueles filisteus, eles são, na verdade, o leão. Aquele leão que Sansão se encontra no começo. Então, na luta direta, o leão não teve chance. Então, o leão precisou se esconder, se ocultar. E ele percebeu que era utilizando a sensualidade, a subtileza do engano que ele poderia alcançar o seu objetivo. Então, Dalila, atrás de Dalila existe um poder pagão, um poder que está ali para seduzir Sansão, algo que não aconteceria de outra forma. Da mesma maneira agora nos nossos dias. Da mesma maneira agora. Como Sansão imaginaria, olha só, na mente de Sansão, tentemos entrar um pouco na mente de Sansão. Sansão sabia muito bem identificar um inimigo. Não é verdade? Sansão, vendo um filisteu na sua frente, ele não temeria.
Tanto que ele clama ao Senhor quando acontece aquela batalha lá, que ele está com sede. Quer dizer, todos aqueles requisitos de Sansão como servo do Senhor, ele sabe onde buscar a fonte da água, a fonte da vida. Ele é um servo do Senhor ali, cheio do Espírito, mas o inimigo percebe que agindo com Sansão de forma direta, ele não vai ter resultado. Por exemplo, o inimigo sabe que ele não vai conseguir levar tantas pessoas assim para o erro, para o engano, se ele chegar para a pessoa e dizer assim, renega a Cristo, diretamente. Não vai dar certo, porque ninguém vai dizer, não, de forma alguma. Que é isso? Não vou renegar a Cristo. Ah, você então renega a fé. Não, de forma alguma. Então, trabalha de maneiras subreptícias. Ele vai trabalhar de maneiras muito, vamos dizer assim, macias. Então, Sansão tem na mente dele que o inimigo dele é os filisteus. Então, veja, aquele que venceu 1000 filisteus com a queixada de jumento, não imaginou que o seu grande inimigo estava dormindo do seu lado. Assim Satanás também faz. Aquelas coisas que nós pensamos que não são importantes, aquelas coisas que nós pensamos, Deus não vai estar ligando para isso. Qual é o problema em comer e beber? Eu posso decidir comer e beber da minha maneira. Eu acho assim porque eu estou vendo dessa maneira, já vi um vídeo ali no YouTube, aí eu peguei um texto lá da palavra e lá Paulo diz assim, assado, então Paulo está dizendo isso. Qual é o problema? Qual o problema? Um julga que deve guardar um dia, outro julga iguais todos os dias. Está na Bíblia, então eu posso fazer o meu próprio dia. Qual o problema? É aí, irmãos, onde reside o problema. É exatamente neste momento que reside o problema. O problema reside quando eu, de mim mesmo, sem a sabedoria que vem do Espírito de Deus, eu identifico um problema. Satanás, ele trabalha colocando para nós problemas fictícios. Problemas, na verdade, que não são os verdadeiros problemas. Os verdadeiros problemas ele vai esconder atrás de uma solução. Isso é uma coisa tão assim, né, que a gente até para falar sobre isso, é uma coisa um pouco complexa. Então ele vai colocar um problema que não é problema, para que nós possamos encontrar uma solução que não é solução. E hoje isso já se estabeleceu dentro do sistema religioso, quando as pessoas encontram dentro da palavra argumentos que não são argumentos, para desqualificar doutrinas que são doutrinas verdadeiras. Então, a mesma coisa, a mesma tática já aconteceu com Sansão no passado. A partir do momento que Sansão diz, não, isso aqui é o meu problema, filisteus. Mas essa mulher aqui, a mulher tão meiga, tão suave, né? O que uma mulher dessa pode fazer comigo? Um cara que devia ter uns 2 metros de altura, um cara que levantava os portões de uma cidade, colocava nas costas, subia 60 quilômetros para isso. Uma coisa dessa, o que uma mulher dessa pode fazer? É exatamente aí onde reside o perigo. Não tem problema nenhum. Sansão dizia, eu estou cheio do Espírito. E hoje muitos cristãos também dizem, eu estou debaixo da graça. Mas da mesma maneira que Sansão, que dizia, que sabia, que sentia, que era ousado no Espírito, hoje tem muito essa palavra, né? Ousado no Espírito. Mesma forma que Sansão era ousado no Espírito, que arrancava os portões de Gaza, colocava nas costas, subia 60 quilômetros. Nossa, não dá nem para imaginar uma coisa dessa, né? Humanamente falando. Então quem faz uma coisa dessa diz, eu posso fazer qualquer coisa. Qual o problema nessa mulher aqui, magrinha, quem sabe ela é baixinha, não sei, mas era muito linda. Qual o problema? Essa mulher ela é projetada para não fazer mal a ninguém. Sansão estava cheio do Espírito e caiu. O diabo hoje ele faz uma jogada parecida. Não, eu preciso estar cheio da graça. Mas mesmo a pessoa pensando graça, graça, graça e graça, pode cair também. E Sansão estava cheio do Espírito e desobedeceu. E se a pessoa alega ou pensar que vai estar debaixo da graça, desobedecendo e não vai cair, está enganado também, porque vai. Vai também. Então essa é a lição primordial do que acontece aqui com Sansão e com Dalila. Não adianta estar cheio do Espírito se em algum momento do percurso se desobedece a Deus. Deus é inflexível. Ele não muda. Tá bem? Ele não muda. Muitas pessoas que não entendem isso ainda. Tem muitas pessoas que tentam hoje resgatar costumes antigos apenas no que interessa. Você não pode falar que nem sequer que o nome de Deus é Deus. Tem coisa, tem teoria para tudo quanto é gente hoje.
E volta e meia nós precisamos tocar nesses assuntos de novo. Tem teoria para tudo quanto é gente. Hoje você não pode... não, se você chamar Jeová é uma divindade e tal. Javé também é outra divindade e tal. É um panteão de loucuras hoje. O que você procurar, você vai encontrar. Você vai encontrar. Tá certo? Desde a questão do nome, desde a questão de circuncisão, vai ter gente defendendo tudo, desde a questão de patriarcado. Mas está lá na palavra, vamos lá, tem 3, 4 mulheres, está na palavra patriarcado. Vai encontrar de tudo, você vai encontrar. Tá certo? Vai encontrar. De qualquer coisa que você procurar, você vai encontrar ali alguém que vai pegar um texto da escritura para dizer que é assim ou que deixou de ser assim. Mas, exatamente, os problemas de verdade, eles não são mostrados. E o problema de verdade se chama obediência. Nossa, você pega uma coisa lá do passado, a circuncisão diz que tem de fazer hoje. Né? Mas está tão claro na palavra de Deus, tão claro. As outras coisas que estão mais claras ainda na palavra de Deus, não, isso aqui não acontece porque já passou. Já passou. Aí pega um texto fora do contexto, isolado, como em Romanos, como em Colossenses e tal, aí se pega naquilo ali e diz aqui, é isso aqui, e ponto final. Então, Sansão fez a mesma coisa. Sansão determinou para ele em que ponto ele poderia cair, e em que ponto ele não cairia. E esse é o grande perigo hoje da igreja, seja que sistema for, que placa for. As pessoas estão determinando aquilo que é perigoso e aquilo que não é perigoso. Dalila, irmãos, é isso aqui, é o perigo, mais uma vez. E ela está ali para destruir Sansão. E ele nem sequer suspeita. Ele nem sequer suspeita. Dalila é um nome infame. É o leão que rugia contra Sansão na vinha. Só que é muito mais sutil. Porque Sansão destruiu o leão físico, mas aquilo que estava dentro do interior dele, que foi plantado nele, foi o que o conseguiu destruir. O nome Dalila significa consumidor, ou consumidora, ou destruidora, ou infiel até. Dalila, ela não estava interessada em nenhum princípio que Deus havia dado ao seu povo. Da mesma maneira, irmãos, a Dalila que existe hoje dentro do sistema religioso não está interessada também, da mesma forma, nos princípios que Deus deu ao seu povo. Ela fica irritada. Dalila aqui ficou intrigada com o segredo da força de Sansão. E o objetivo dos filisteus é descobrir qual é o segredo da força. Qual o segredo da força do povo de Deus? Qual o segredo da sua fé? Qual o segredo que faz quando você se coloca de joelhos e ora a Deus, você se sente renovado? Você já parou para pensar sobre isso? É se colocar de joelhos? O seu segredo é se colocar de joelhos? É fazer o ano bíblico? É ler a Bíblia apenas? Qual o segredo? Qual a tomada? O que acontece? É observar a lei também? Agora nós avançamos um pouco. Né? Nós avançamos um pouco. É isso que faz com que você fique de pé, guardar sábado? Não é nada disso. Todo o ponto aqui com Sansão não estava apenas vinculado ao que Sansão fazia, ou porque ele fazia ou deixava de fazer. Porque nós vemos que Sansão aqui, nesse percurso dele, ele quebra alguns desses votos aqui. Esses votos, os acessórios. Veja que Satanás ele começa ali pelas laterais de Sansão. Ele tem um alvo definido. Ele sabe que não pode ir naquele alvo diretamente. Então ele começa a minar as estruturas de Sansão, trabalhando em pontos laterais. Da mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, é com a vida do ser humano. Pode ser com a minha vida, pode ser com a sua. Ninguém vai do dia para a noite simplesmente virar ateu. Exemplo claro. Ninguém se torna ateu do dia para a noite. Ninguém abandona a fé de uma hora para outra. Existe todo um processo. Existe um processo. E esse processo, ele começa através de outros pontos mais laterais. Não é mantida a guarda, a proteção. Depois que se entregam alguns desses pontos, o inimigo começa a avançar. É como uma invasão. É uma batalha e é uma invasão. O inimigo está avançando. Ele está tomando terreno, até chegar no ponto central, na joia da coroa. A mesma coisa Satanás está fazendo aqui com Sansão. É por isso que você vê Sansão se aproximar do vinho. Ele está quebrando ali um dos votos dele, mas o Espírito de Deus ainda não o abandonou.
Sansão casa com uma mulher ali que não é do seu povo, do povo de Deus. Ele errou, ele pecou, mas Deus ainda não o abandonou. Então Sansão ele vai numa escada descendente até chegar, o inimigo está rondando, até chegar no principal ponto, que é o que nós vamos ver nos nossos próximos encontros. Então, Dalila, ela é usada por esse leão, que são os filisteus, para descobrir o segredo da força de Sansão. O segredo da força de Sansão não era um ritual. Não era um ritual. O segredo da força de Sansão era um compromisso com Deus. Da mesma forma, você não acha que as igrejas caídas hoje de Babilônia, você pergunta hoje para o pessoal o que é Babilônia, você vai ver uma interpretação hoje, uma interpretação bem comum dentro do meio evangélico neopentecostal, que Babilônia hoje são os Estados Unidos da América. Isso decorre de uma interpretação errada de Apocalipse. Mas, na verdade, Babilônia, nós sabemos que tem a ver com mulher. E mulher, na Escritura, na Palavra de Deus, tem a ver com igreja. Você acha que as igrejas caídas de Babilônia, elas estão hoje pressionando as pessoas para se unirem a Roma? Esse é o grande ponto. Claro que sim. Claro que sim. Todos eles estão juntos num processo chamado ecumenismo. E o ecumenismo tem a ver com isso. A união, para que todos estejam deitados junto com Roma. E você vê que Sansão aqui estava afeiçoado por Dalila. Ele vivia com ela em pecado, em impureza. Tem alguns até que eu já vi comentários dizendo o seguinte: não, Dalila se tornou esposa de Sansão. Mas na verdade não, Dalila nunca se tornou esposa de Sansão. Nunca. Eles viviam num relacionamento apenas pecaminoso. Veja que Sansão vai para essa região de Dalila, chamada Sorek. Ela era uma fronteira ali, perto do lugar onde Sansão estava. Mas a Bíblia não diz se Dalila era uma israelita, uma filisteia. Parece que sugere que ela era uma israelita, por isso que os senhores dos filisteus vêm até ela. Bem, quem era Dalila? Alguns acreditam que ela era israelita, porque os filisteus vão lá suborná-la, vão ameaçá-la, não é isso? Como fizeram com aquela mulher lá, aquela primeira esposa de Sansão. Mas vejam só, se ela era uma israelita, ela tinha um coração pagão também, ela tinha um coração de filisteu. Ela era uma mulher enganosa, não importa de onde ela viesse. E ela era uma mulher que se vendeu, era comprável e era vendida. Então a história de Sansão e Dalila agora, a partir desse momento, é um aviso para aqueles que recebem e receberão as últimas mensagens de misericórdia de Deus. Qual é o aviso? O aviso é o seguinte: nós devemos nos manter puros. Nós precisamos manter puros, intocados. A nossa doutrina, que não é nossa, é de Cristo. Judas diz que nós recebemos a doutrina, a verdade, e ela vai estar conosco para sempre. A verdade pura. Então nós somos chamados para ser um exemplo da vida de Cristo e viver de acordo com a sua vontade. E isso envolve chamar o pecado pelo nome. Isso não envolve fazer acordos com o pecado. Ah, porque alguém está dizendo assim, e é dessa forma. Ah, tudo bem, para que a gente não possa, né, ter um tipo de... Ah, fulano está dizendo assim, então deixa, é o seu jeito, tudo bem. Não, não está certo. Se a palavra está dizendo, não adianta o que você diz, nem o que eu digo. Importa o que a palavra de Deus diz. É isso o que significa, irmãos, manter-nos puros. Quando a última chuva de misericórdia for derramada, e a mensagem de Apocalipse 14, que é a mensagem contrária à mensagem da besta, ela for dada, muitos do povo de Deus se perderão, que dizem ser povo de Deus, se perderão por causa de quê? Dos seus compromissos com as coisas do mundo, da sua falta de fé e das suas alianças que tem. Não, mas porque fulano de tal diz que é assim, eu já estou aqui a minha vida inteira, eu vou ficar aqui. É mais cômodo para mim. Bem, os senhores dos filisteus, que eram 5, vieram até ela e dizem para ela, no verso 5 aqui, olha, seduza-o, descubra onde está a sua grande força e a maneira que nós podemos prevalecer contra ele. Nós queremos prendê-lo, nós queremos afligi-lo e nós vamos te dar a cada um as moedas de prata. Talvez os senhores dos filisteus imaginassem que Sansão ele vivia sob algum tipo de feitiço, né? Algum tipo de encanto.
carregava ali com ele, que mostrava aquela força descomunal, que aquilo não é uma coisa de um ser humano normal. E eles oferecem dinheiro a ela, eles subornam ela, eles conheciam, né, a lei de Deus, eles sabiam que eles não tinham como vencê-lo se eles não quebrassem a fonte do seu poder. Eles sabiam disso. Era muito dinheiro, irmãos, aqui. Era 5 mil aqui, né? 5.500 peças de prata. Era muito dinheiro aqui. Muito dinheiro mesmo. E Dalila traz Sansão. Agora, você já parou para pensar como o dinheiro vai ser usado contra a mensagem de Deus também nos últimos dias? Vai ser usado sim. Vai ser usado sim. Os atos das trevas, você vê isso lá em Apocalipse 18, todo o poder das trevas, as coisas ocultas, são essas coisas, principalmente, que o povo de Deus precisa dar atenção, reconhecer esses enganos. Nós não sabemos muitas vezes como eles acontecem, mas nós podemos ter certeza que essas coisas existem e são princípios que vão ser usados contra o povo de Deus, através do que? Do engano, todo o poder político e econômico contra o povo de Deus nos últimos dias. E então Dalila começa, né, nos seus enganos. Nós vamos ver agora os enganos e nós vamos ver o que significam cada um dessas respostas de Sansão aqui, dessas respostas que ele vai dando a ela a partir do verso 6. E Dalila disse a Sansão: eu te imploro, onde reside a tua grande força? E como eu posso te afligir? Como eu posso te dominar? Como eu posso te dominar? Bem, irmãos, esse é o momento final aqui. Chegamos aqui no grande momento de Sansão. Ele vai começar agora a entregar aos poucos, abrir mão daquilo que mais lhe é importante. E Sansão, ele sabia, veja, nem sequer, o que está acontecendo aqui? Porque ele não pensa o que está acontecendo. Dalila disse para ele exatamente o que ela queria fazer. Quando o diabo, irmãos, vem enganar, vem roubar, matar e destruir, ele diz exatamente o que vem para fazer, roubar, matar e destruir. Mas há um feitiço aqui, maligno da parte dele, de Satanás. Sansão estava enfeitiçado e ele decide jogar um jogo com o maligno aqui. Isso é muito perigoso. Você nunca pode esperar sair na frente, nem jogar sequer, nem iniciar qualquer jogo com o inimigo. Não. Eu vou fazer isso aqui. Por exemplo, aquele caso daquela pessoa que diz, nunca experimentei drogas, vou experimentar aqui hoje para ver como é que é. Experimentou, ficou. Eu vou entrar nisso aqui no mundo do crime e tal, só para fazer isso. Entrou, ficou. Não se joga com as trevas, porque você não ganha sozinho, você nunca pode ganhar. Ele sempre vai se aproveitar. A pessoa pode ter certeza de que ele está trabalhando para prendê-lo, para que a pessoa possa ficar ali totalmente inutilizada. Nunca se joga com o mal, nunca se joga com o maligno, sempre acaba mal. Dalila está ali ao lado de Sansão, igual a serpente estava ao lado de Eva, tão sinuosa, tão cheia de sutilezas, fingindo curiosidade, ao mesmo tempo seduzindo Sansão, como se amando Sansão. Mas ela declarou desde o início o que ela queria. Nosso próximo encontro nós vamos ver sobre as 3 respostas de Sansão e o significado de cada uma delas, a partir do versículo 7. Que Deus nos abençoe, que nós possamos tomar como lição para nós, que jamais devemos fazer nenhum tipo de negociata com o maligno, jamais devemos dar nenhum tipo de passo ao encontro daquilo que é do mal, aquilo que é das trevas. Que nós não venhamos fazer nenhum tipo de acordo, que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude com o seu Santo Espírito, para que nós possamos ficar firmes até o final. Eu quero convidar você a fazer uma oração, depois aqui o irmão José Adriano, ele pode fazer seu comentário, irmão, vai ser uma alegria ter o seu comentário, mas vamos fazer uma oração nesse instante, para que nós possamos finalizar esse momento aqui. Pai que habitas os altos céus, nós te agradecemos nesta noite pelo teu Santo Espírito, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta mais uma vez. Permanece conosco, dá-nos forças para nos manter firmes na tua santa presença. Dá-nos a graça de permanecermos puros com a tua palavra, como assim diz o Senhor, até o fim. Tudo isso nós te suplicamos,
E nós te agradecemos, e nós te louvamos, e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.